uma vida de acesso a Deus, o caminho das festas bíblicas. Levíticos, capítulo 23, ele vai relatar sobre algumas festas que existiam no Antigo Testamento e que trazem muitos significados. E ao decorrer dessa mensagem, nós poderemos encontrar um pouco mais desse significado. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 22, vai relatar que, desde o princípio, o desejo de Deus foi sempre habitar no meio do seu povo, ou seja, estar no meio do povo, de alguma forma, de alguma maneira, por meio de relacionamentos, por meio de intimidades. Porém, o pecado ele criou uma barreira essa que, pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor ele estabeleceu a reconciliação através de sacrifícios, ofertas e festas. Essas que são relatadas no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, capítulo 23. Então, nós temos ali símbolos que são poderosos, que apontavam para algo maior, ou seja, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando nós se deparamos com Levíticos, capítulo 23, nós temos um princípio de acesso a Deus por meio de sacrifícios. E em Levítico nós encontramos essas principais ofertas. E uma primeira oferta que nós encontramos é o holocausto, que é uma total consagração a Deus. Ou seja, tudo era queimado, simbolizando uma oferta plena, uma entrega plena a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 10, ele vai falar que Jesus ele foi o sacrifício consumido por nós. E quando nós se deparamos com isso, nós percebemos que uma total consagração foi doada. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10, vai falar sobre uma palavra chamada oblação, que é a oferta dos manjares, citada em Levíticos, capítulo 23. A oferta de oblação, ela vai falar sobre a gratidão, sobre um coração que de fato reconhece aquilo que está fazendo e reconhece por qual motivo está fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai falar que nós somos convidados a viver com ações de graças. Isso nos remete a um outro sacrifício, oferta, que relata em Levíticos capítulo 23, que é a oferta pelo pecado, onde o povo de Deus reconhecia que era necessária uma reconciliação. E essa oferta, alguém precisava pagar o preço. Isaías capítulo 53, versículo 5, vai dizer que Cristo é o nosso substituto. E só um parêntese, é importante nós entendermos que em Levíticos faz uma premeditação daquilo que alguém deveria fazer para que de fato os pecados do povo pudessem ser perdoados, a culpa pudesse ser apagada. Uma outra oferta é oferta por culpa, oferta pela culpa. Oferta essa que se dedicava à purificação, um alívio da consciência do povo. 1 João capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o sangue de Jesus ele nos limpa de todo pecado. Uma outra oferta é a oferta pacífica, oferta de comunhão. Oferta essa que representa a mesa de Deus. Agora, nós temos paz com Deus por meio de Cristo. É assim que Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer para cada um de nós. Quando nós relatamos tudo isso, nós temos um calendário que nos traz uma intimidade com Deus. Levítico, principalmente, ele faz esse roteiro, faz esse calendário. Quando Deus ele ordena 7 festas, em Levíticos 23, sendo 3 obrigatórias para os homens, cada uma dessas etapas ela revela uma jornada espiritual com Deus. A primeira festa é a festa da Páscoa, a festa que fala ali em Êxodo capítulo 12, que fala sobre a libertação, que tem um significado de lembrança de saída do povo de Deus do Egito. A aplicação espiritual dessa festa para nós é que Jesus ele é a Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai falar sobre isso. Ele nos livra da escravidão do pecado. Então, quando nós temos ali festas como a da Páscoa, como a segunda festa que a Bíblia cita, que é a festa dos pães asmos, nós temos a santificação, onde tem o significado do pão sem fermento durante um período de 7 dias. A aplicação espiritual disso é que o fermento ele simboliza o pecado. Simboliza porque após a salvação começa a jornada de purificação e santidade. Então, uma outra festa que nós temos ali em Levíticos capítulo 23 é a oferta das primícias, que significa a ressurreição e a provisão de Deus, aonde a primeira parte da colheita sempre era dedicada, sempre era apresentada ao Senhor. Jesus ele ressuscitou como primícia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 vai falar sobre isso. Nós damos a ele o primeiro lugar a tudo, em tudo. Aliás, deveríamos fazer isso, porque a festa das primícias, ela faz esse entendimento. Uma outra festa que ocorria era a festa de Pentecostes, onde o poder para a jornada, em Atos capítulo 2 ali, onde o evangelismo ocorre, a celebração da colheita, era 50 dias após a Páscoa. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo para vivermos uma nova vida, com poder e ousadia em Cristo. Atos capítulo 2 vai falar sobre isso. A outra festa é a festa da trombeta, festa onde alerta, prepara o povo de Deus.
onde tem uma convocação santa, um despertamento espiritual para aquele povo. A trombeta final anunciará a volta de Cristo. Inclusive, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vai relatar sobre isso. Uma outra festa é a festa do dia da expiação, que é o arrependimento profundo. Que vai falar ali em Levíticos, capítulo 16. Tem um significado único, que é um dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou seja, num lugar, né, diferente do habitual. E isso nos prova que, de fato, Jesus ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos, Hebreus capítulo 9, versículo 12, e agora nós temos livre acesso ao Pai, Hebreus capítulo 10, versículo 19. O bode expiatório, ele simbolizava o pecado lançado fora, e Cristo lançou sobre si toda a nossa iniquidade, ou seja, toda a nossa culpa. Uma outra festa é a festa do tabernáculo, que simboliza que Deus ele habita entre nós. O significado de perseguição no deserto, vivendo em cabanas. Ou seja, nós somos estrangeiros aqui, mas Deus ele caminha conosco a todo tempo. João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, por meio de festas e sacrifício, aponta uma obra. Deus, por meio de ofertas e sacrifícios, Deus, por meio de festas e sacrifícios, aponta para uma obra de Cristo. Uma obra onde hoje nós não conseguimos um calendário de ritual, mas nós vivemos pela fé que nós temos em Cristo. Mas é importante que ainda assim essas festas nos ensinam algo importante. Ou seja, a festa da Páscoa, ela simboliza a libertação. A festa dos pães asmos, ela significa a purificação. A festa das primícias, ela simboliza a consagração a Deus. A festa de Pentecostes simboliza o empoderamento de Cristo sobre as nossas vidas. A festa das trombetas simboliza a vigilância que precisamos ter. A festa da expiação simboliza o arrependimento, um povo que se arrependeu daquilo que fez, um povo arrependido, um povo que pode recorrer a alguém para confessar os seus pecados. A festa do tabernáculo vai nos ensinar que existe esperança, que tem esperança. Ou seja, uma vida de acesso a Deus, ela, de fato, está próximo de nós. O lugar santíssimo está aberto. E aí, fazemos uma pergunta a nós mesmos. Nós estamos tendo esse acesso? Ou melhor, nós estamos vivendo esse acesso? Então, é importante lembrar que o véu ele foi rasgado para justamente, de fato, termos esse acesso a Deus. Um acesso que permite que nós reconciliemos-nos com Deus. O pecado nos trouxe consequências graves e até hoje continua fazendo isso. Mas hoje podemos ter acesso ao Pai para se justificar, para aprender a não fazer novamente. Que Jesus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.